Acordar cedo não muda apenas a hora em que o seu dia começa, muda quem você se torna com o passar do tempo. Pode parecer um simples gesto, sair da cama enquanto o mundo ainda dorme, mas na verdade é uma das decisões mais simbólicas que você pode tomar por si mesmo. Porque no fundo, não se trata de um hábito, trata-se de uma declaração, um lembrete diário de que você não está mais disposto a viver como antes. Muita gente acorda já mergulhada no caos. Levanta-se correndo, com a mente invadida por notificações, prazos e obrigações. Sai da cama como quem foge de algo, não como quem escolhe avançar em direção a algo. E sem perceber, entrega os primeiros minutos do dia, os mais sagrados, os mais sensíveis, os mais férteis, nas mãos do acaso. Mas há uma minoria, um grupo invisível, silencioso e determinado. São aqueles que decidiram tomar posse das primeiras horas da manhã como se fossem um território sagrado. Eles entenderam que quem domina o início comanda o restante. Eles não acordam por obrigação, mas por decisão. E cada manhã se transforma em um ritual de reafirmação de identidade. Uma espécie de reconstrução interna, onde o corpo desperta e, junto com ele, desperta também uma nova versão da própria mente. Se você está aqui, lendo essas palavras com atenção, é porque algo dentro de você já começou a se mover. Talvez você ainda não saiba explicar. Talvez ainda duvide se é mesmo capaz de sustentar essa disciplina todos os dias. Mas a verdade é que esse impulso já é um sinal. Um chamado silencioso dizendo: você está pronto para mais. E se essa pequena faísca já começou a brilhar, então pare por um instante. Reconheça esse momento. Respire fundo e faça o que poucos fazem. Comprometa-se com a sua própria evolução. Esta é uma jornada que não se percorre com pressa, mas com firmeza. Então permaneça aqui. Continue caminhando comigo. O que virá a seguir não é um truque de motivação. É um plano de reconstrução profunda, inspirado nas práticas daqueles que moldaram impérios a partir de hábitos quase invisíveis. Napoleon Hill estudou homens que mudaram o mundo. E em sua análise minuciosa, percebeu um padrão que atravessava todas as biografias dos bem-sucedidos. O dia não começava por acaso. A manhã não era desperdiçada. Pelo contrário, era tratada como o alicerce de tudo o que viria depois. Hill não estava interessado em rituais vazios. Ele buscava entender a estrutura mental por trás das conquistas. E o que descobriu foi que a forma como você se comporta nas primeiras horas do dia revela muito mais do que sua rotina. Revela quem você acredita ser. Levantar-se cedo é mais do que disciplina. É identidade. É olhar para o travesseiro, ainda quente, e dizer: você não me comanda. É levantar antes do despertador, gritar e pensar: eu sou maior do que o conforto. É olhar no espelho, ainda com os olhos cansados, e enxergar o arquiteto do próprio destino. A manhã tem esse poder. Ela revela quem é o comandante da sua vida, você ou suas desculpas. E aqui vai uma verdade desconfortável. Enquanto você negociar com a cama, estará negociando com a sua grandeza. Enquanto adiar o despertar, estará adiando a colheita. Porque a disciplina matinal não é sobre acordar. É sobre renascer, todos os dias, um pouco mais forte, um pouco mais claro, um pouco mais decidido. Muitas vezes as pessoas me perguntam: mas por onde eu começo? E a resposta é sempre a mesma. Você começa quando entende que não existe momento perfeito, não existe clima ideal. O que existe é decisão, e a partir dela nasce uma nova vibração. Acordar cedo é como fincar uma bandeira no próprio território interior. É dizer a si mesmo: este espaço me pertence. E quando você ocupa esse espaço com intenção, tudo ao seu redor começa a se alinhar com essa nova postura. Veja bem, não é sobre acordar cedo por moda ou por desafio de internet. É sobre acordar cedo por si. É sobre construir uma base sólida para o que você quer viver lá fora.
Porque a prosperidade não começa na conta bancária, começa na mente. E uma mente que acorda cedo, que se organiza, que se conecta com propósito antes de se conectar com o mundo, é uma mente que atrai riqueza com naturalidade. E aqui entra outro ponto crucial. A sua manhã define o seu padrão vibracional, o tipo de energia que você carrega ao longo do dia. Se você desperta com pressa, já acorda vibrando escassez. Escassez de tempo, de controle, de intenção. Mas se você desperta com presença, com clareza, com direção, você começa o dia vibrando abundância. E essa energia, repetida todos os dias, se transforma em identidade. E a sua identidade é o que define sua realidade. É por isso que Hill afirmava que o pensamento, quando aliado à ação disciplinada, se transforma em destino. Acordar cedo é a ação. Pensar com clareza é o combustível. Agir com constância é o caminho. E quando esses três elementos se unem, uma nova identidade começa a emergir. Uma identidade forte, firme, focada. A identidade de quem constrói, de quem realiza, de quem transforma o invisível em concreto. E se você ainda está aqui, é porque essa identidade já começou a despertar em você. Não se trata de quanto dinheiro você tem no bolso. Trata-se de quanta ordem você tem na mente. O verdadeiro rico não é aquele que ostenta conquistas, mas aquele que constrói fundamentos. E esse fundamento começa onde poucos têm coragem de olhar, na forma como você acorda, respira e pensa antes que o mundo acorde com você. É fácil admirar os frutos. O carro importado, a agenda cheia, os resultados acumulados. Difícil é entender que nada disso é acaso. O que está visível é apenas a ponta de um iceberg escondido sob a superfície. E esse iceberg é formado por uma sucessão de pequenos hábitos matinais, repetidos com precisão e fé. Os ricos de verdade, os que têm não apenas recursos, mas visão, clareza e paz interior, não começam o dia ao acaso. Eles têm um ritual, e esse ritual não é segredo. Está disponível, só não é praticado pela maioria, porque a maioria ainda está distraída, buscando atalhos, esperando por fórmulas prontas que poupem o esforço. Mas a verdade é simples e direta. Se você quer prosperidade, precisa criar uma rotina matinal que esteja à altura da vida que deseja construir. E isso começa por três áreas que nunca são negligenciadas pelos que constroem fortuna com integridade: o corpo, a mente e o propósito. Primeiro, o corpo. Todo homem ou mulher que deseja liderar precisa dominar sua própria energia. E não há energia sem movimento. Os bem-sucedidos não esperam estar motivados para se mover. Eles se movem para gerar motivação. Sabem que o corpo parado adoece, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Sabem que um cérebro bem oxigenado pensa com mais clareza, toma melhores decisões e resiste mais à pressão. Napoleon Hill observava que os maiores realizadores da história cuidavam de seus corpos como templos, não por vaidade, mas por estratégia, porque sabiam que o corpo é o instrumento da mente. E uma mente poderosa, sem um corpo preparado, é como uma orquestra sem som. Tem ideias, mas não tem execução. Você não precisa de um personal trainer, nem de uma academia de luxo. Precisa de decisão, de 5 minutos de alongamento, de um pouco de ar fresco, de uma caminhada consciente, de se levantar e dizer ao seu sistema nervoso: estou desperto, estou presente, estou disponível para a grandeza. Depois, a mente. Não é apenas o corpo que precisa despertar, a mente também precisa ser nutrida. E não com qualquer alimento, mas com ideias de valor, com pensamentos que elevam, com reflexões que limpam o campo mental antes que as distrações do dia assumam o comando. O rico verdadeiro começa o dia com leitura, com escrita, com afirmações poderosas. Ele não acorda para assistir ao que o mundo está fazendo, ele acorda para programar o que ele vai fazer com o mundo.
Porque ele entendeu que nas primeiras horas da manhã a mente está como terra fértil, e aquilo que você plantar ali cresce. Seja dúvida ou decisão, seja medo ou clareza, seja escassez ou prosperidade. Por isso, escreva suas metas, nem que sejam 2 linhas. Releia o seu propósito, diga a si mesmo o que deseja atrair e realizar, não como um mantra vazio, mas como uma declaração de postura. A mente, quando treinada com constância, torna-se uma usina, e a constância começa na primeira hora do dia. E por fim, o propósito. Acordar cedo sem direção é apenas sacrifício, mas acordar cedo com propósito é construção. Os ricos e bem-sucedidos não se levantam apenas por disciplina, se levantam por missão. Cada manhã é uma chance de alinhar-se novamente ao que importa, de relembrar a si mesmos o que estão edificando, de fortalecer a visão para que nenhuma distração do dia a derrube. Eles têm clareza de propósito, porque dedicam tempo para pensar, para ajustar o rumo, para verificar se o que fazem hoje está mesmo em linha com o que desejam colher amanhã. Essa checagem constante, feita antes do mundo invadir a agenda, é o que separa os ocupados dos produtivos, os que trabalham duro dos que trabalham com inteligência. Napoleon Hill dizia que o desejo ardente precisa ser acompanhado por um plano claro e uma ação contínua. Mas como desenvolver um plano claro no meio do caos? É na manhã que o plano ganha forma. É na quietude do início que as decisões corretas surgem. Quem deixa para pensar à tarde, já está tarde demais. O dia já tomou o rumo. Mas quem pensa logo cedo, pensa com lucidez. E aqui está o ponto central. O ritual não precisa ser complicado. Ele só precisa ser inegociável. Você pode acordar, alongar por 5 minutos, escrever suas metas, tomar um copo de água, respirar fundo e afirmar: hoje eu ajo como quem já tem, como quem já é. 5 ações, 15 minutos, mas feitas com intenção, todos os dias. É isso que separa o ritual do acaso. A repetição deliberada de hábitos simples que, com o tempo, moldam sua postura, sua voz, seu magnetismo. A disciplina matinal é o seu escudo, é o seu radar, é o seu espaço de reconexão com quem você decidiu ser. Não é sobre acertar sempre, é sobre voltar sempre. Mesmo que tenha dormido mal, mesmo que o mundo esteja pesado, mesmo que sua vontade seja 0, você volta. Porque esse ritual não é sobre prazer, é sobre identidade, e quem sabe quem é, sabe o que fazer. Você já se perguntou por que tantos começam o dia verificando redes sociais, mensagens, e-mails, como se a vida estivesse esperando por eles do lado de fora? Mas os que prosperam sabem, a vida começa do lado de dentro e só depois se manifesta. A confiança não nasce de elogios, nem de sorte, nem de conquistas rápidas. A confiança verdadeira, a que te mantém firme quando tudo parece desabar, é construída no escuro, quando ninguém está olhando. Ela cresce em silêncio cada vez que você cumpre o que prometeu a si mesmo. Cada vez que levanta na hora que disse que levantaria, cada vez que escolhe fazer o que precisa ser feito, especialmente quando não está com vontade. A disciplina matinal não é apenas uma prática física ou mental, ela é uma prova, uma evidência concreta de que você é confiável para si mesmo. E isso muda tudo, porque quando você acredita em si, não importa mais quem duvida. É fácil parecer forte quando as coisas vão bem. Difícil é levantar da cama quando a mente grita para você continuar dormindo. Quando o corpo pede conforto, quando a emoção tenta te convencer de que hoje não é um bom dia. Mas é justamente nesses dias que a identidade é forjada. Porque cada vez que você vence a si mesmo no campo da resistência, você envia um recado para o seu subconsciente. Eu sou confiável. Eu sou capaz. Eu cumpro. Napoleon Hill
Dizia que a autoconfiança é o primeiro tijolo na construção da prosperidade. E esse tijolo não é colocado por palavras vazias, mas por ações consistentes. O homem que cumpre sua rotina matinal, que respeita seu tempo sagrado, que age mesmo sem plateia, carrega uma força interna que nenhum resultado externo consegue oferecer. Acordar cedo e manter seu ritual não te torna apenas produtivo, te torna inteiro, porque reforça todos os dias a imagem de alguém que não falha consigo mesmo. E essa imagem é a base de todas as outras. É a lente pela qual você enxerga o mundo e a lente pela qual o mundo passa a te enxergar. A maioria das pessoas carrega uma autoconfiança frágil, porque construiu sua autoestima sobre aplausos, sobre validações, sobre comparações. Mas quem acorda cedo para cumprir um compromisso consigo mesmo, constrói sobre pedra. Não depende de likes, de reconhecimentos ou de incentivos. A própria prática já é a recompensa. A própria firmeza já é suficiente. E há um detalhe importante. Autoconfiança não se trata de se sentir sempre bem consigo mesmo. Trata-se de confiar na própria capacidade de agir, mesmo quando tudo dentro de você está inseguro. A disciplina matinal te treina para isso, porque ela te ensina que a ação não precisa esperar pelo humor, que você pode estar cansado, inseguro, desanimado e ainda assim cumprir o que precisa ser feito. Você começa a entender que sentimento é passageiro, mas decisão é permanente. E é aí que a confiança começa a crescer. Você não confia em si porque está sempre motivado. Você confia porque sabe que vai agir, com ou sem motivação, com ou sem reconhecimento, com ou sem energia. Essa é a confiança que assusta, a que não depende do ambiente, a que não muda com o vento, a que se mantém firme mesmo quando o mundo tenta te fazer duvidar. E essa confiança nasce todos os dias, na primeira hora da manhã. Quando você decide levantar, quando você escolhe seguir, quando você se mantém fiel, imagine por um instante o impacto de 30 dias seguidos de disciplina matinal, 30 dias acordando no horário decidido, 30 dias se conectando com seu propósito antes de qualquer estímulo externo, 30 dias reafirmando a si mesmo que você está no comando. Agora imagine 90. Imagine um ano. A autoconfiança que você tanto busca não está em algo fora. Está no que você repete, está no que você sustenta, está no que você constrói com perseverança. E aqui está a verdade que poucos querem aceitar. A disciplina matinal não transforma apenas o dia. Ela transforma a sua identidade. E identidade é destino. Veja o que acontece quando você negligencia seu ritual. Você sente que está falhando com algo maior, que está quebrando uma aliança silenciosa. E esse sentimento de culpa sutil mina sua energia, torna suas decisões mais inseguras, te coloca em estado de dúvida. Porque no fundo, você sabe que está se sabotando, que está deixando de ser quem prometeu que seria. Mas quando você cumpre, mesmo nos dias difíceis, algo muda. O peito se alarga, a mente se acalma, o corpo se levanta com mais firmeza e, mais importante ainda, o seu olhar muda. Você para de se enxergar como alguém que tenta e passa a se ver como alguém que é. Hill escreveu que a fé inabalável nasce da repetição de ações coerentes com seus objetivos. E essa fé, essa confiança sem fissuras, é o que te permite arriscar, investir, decidir com ousadia, porque você não está esperando que o mundo te dê segurança. Você já encontrou essa segurança dentro de si. Mas atenção, isso não acontece em uma semana, nem em um mês. A confiança é uma planta que cresce com rega diária. Você precisa repetir, sustentar, proteger. Precisa resistir à tentação de adiar. Precisa dizer não ao conforto fácil. Precisa lembrar que cada manhã vencida é um voto a favor do seu futuro. E esses votos se acumulam, dia após dia.
até o ponto em que a identidade velha já não faz mais sentido, até que o homem que hesitava dá lugar ao homem que lidera, até que a mulher que duvidava se transforma na mulher que inspira. É assim que a disciplina matinal molda a autoconfiança. Não com promessas, mas com provas. Não com discursos, mas com decisões. E se você já está nesse caminho, mesmo que tropeçando, mesmo que começando de novo todos os dias, saiba, você já está longe da maioria. A maioria ainda espera um sinal. Você já começou a se tornar o sinal. A riqueza começa na mente. Antes de qualquer moeda, antes de qualquer contrato, antes de qualquer cliente, produto ou empresa. Ela começa em um lugar onde quase ninguém ousa trabalhar, dentro de si. E o que torna essa verdade ainda mais poderosa é o fato de que ela está acessível a todos, mas só os decididos a reconhecem e aplicam com intensidade. Napoleon Hill ensinava que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. E essa não era uma frase de efeito, era uma instrução, um convite à prática diária de visualização consciente e autossugestão. Enquanto a maioria usa a mente como depósito de ruídos, os bem-sucedidos a tratam como um estúdio de criação. Um laboratório onde o invisível é esculpido, polido e refinado até se tornar inevitável. A visualização matinal não é brincadeira, não é sonho acordado, é técnica, é estrutura. É uma das disciplinas mais subestimadas e, ao mesmo tempo, mais transformadoras que você pode cultivar. Os que verdadeiramente prosperam não esperam a realidade mudar para acreditarem. Eles acreditam até que a realidade não tenha escolha a não ser mudar. Eles constroem a imagem antes do cenário. Eles vivem por dentro aquilo que o mundo ainda não conseguiu ver. A visualização é o ensaio da vitória. Quando você visualiza com clareza, com emoção e com repetição, está treinando o seu cérebro para reconhecer oportunidades. Está programando o seu sistema nervoso para agir como quem já venceu. Está reconfigurando sua postura, sua fala, sua energia. E o mundo responde a isso. Porque o mundo externo nada mais é do que um reflexo da sua frequência interna. Quer saber como começar? Feche os olhos por alguns minutos ao acordar. Respire fundo, silencie os pensamentos soltos e visualize, com o máximo de detalhes possíveis, o seu dia ideal. Veja-se agindo com confiança, tomando decisões alinhadas, caminhando com presença. Visualize o projeto avançando, a reunião fluindo, o dinheiro entrando, a confiança crescendo. Mas mais do que tudo isso, veja-se como quem já é essa pessoa. Você não está tentando, você já se tornou. Sinta, não pense apenas, sinta. O corpo precisa acreditar também. Quanto mais emoção você colocar na imagem, mais real ela se torna para o subconsciente. E o subconsciente não diferencia o que você vive do que você repete com emoção. Para ele, tudo é verdade. E é por isso que a autossugestão completa o processo, porque ela reforça com palavras aquilo que a imagem já começou a construir. Quando você repete uma frase com clareza, no tempo presente, com convicção, está enviando um comando direto para o seu sistema mais profundo. Está dizendo: esta é a nova programação, esta é a nova realidade, este é o novo eu. Frases como: estou me tornando cada dia mais disciplinado. Minha mente atrai ideias e oportunidades de prosperidade. Eu ajo com coragem mesmo quando há incerteza. Estou construindo uma vida de riqueza com intenção e clareza. Essas afirmações não são mágicas. São treinamentos. Elas fortalecem a ponte entre quem você é hoje e quem você decidiu ser. Repetidas todos os dias com intenção e sentimento, elas se tornam um escudo contra a dúvida, porque nos dias difíceis, sua mente tende a buscar a antiga identidade, e a autossugestão serve como âncora, como lembrete, como código que restaura o caminho.
Napoleon Hill via a autossugestão como uma das leis mais poderosas da mente humana e afirmava que aquele que controla seus pensamentos controla seu destino. Mas isso não acontece por osmose. A mente precisa de repetição, precisa de frequência. Você não pode afirmar algo uma vez e esperar que se transforme em crença. Assim como um músculo precisa de treino constante, a mente precisa de reforço emocional diário. Por isso, repita todos os dias, preferencialmente logo ao acordar, quando sua mente está mais aberta, antes do celular, antes da correria, antes que o mundo externo tente impor outra narrativa. Use sua própria voz para lembrar a si mesmo quem você está se tornando. E com o tempo, sua identidade começa a se alinhar com essa visão. Você para de duvidar. Você começa a agir com convicção. Você deixa de viver no talvez e passa a viver no é questão de tempo. A visualização e a autossugestão matinais não substituem a ação. Elas são o combustível da ação. Elas alimentam a postura que você carrega quando age. E essa postura é o que faz a diferença entre ser ignorado ou lembrado, entre desistir ou persistir, entre continuar sonhando ou começar a realizar. Quer um exercício simples para hoje? Escolha 3 afirmações que representem a identidade que você deseja consolidar. Escreva, leia em voz alta, olhe nos seus próprios olhos no espelho, se for possível. Faça isso por 7 dias seguidos, sem falhar, e observe o que começa a mudar, não fora, mas dentro. Porque a verdadeira riqueza não começa no mundo, ela começa na linguagem que você permite existir dentro de você. E lembre-se, a sua mente é uma terra fértil. Você pode plantar dúvida ou decisão, medo ou confiança, escassez ou prosperidade. Mas o que quer que plante, vai crescer. Antes de qualquer conquista, existe uma decisão, uma escolha silenciosa feita bem cedo, quando ainda nem há sinal do que virá. Essa escolha não depende de evidência, de aplausos ou de reconhecimento. Ela é feita na escuridão da dúvida, na ausência de provas. E é exatamente por isso que ela tem tanto poder. Há algo de profundamente transformador em acordar todos os dias e agir como se aquilo que você deseja já fosse uma realidade. Não como um fingimento, mas como uma postura, uma vibração, uma identidade que se antecipa ao que ainda está por vir. A maioria das pessoas espera ter, para só então se comportar como alguém de sucesso. Esperam que o dinheiro chegue para começarem a pensar como ricos. Esperam se sentirem confiantes para agirem com autoridade. Esperam reconhecimento para se posicionarem com firmeza. Mas os que realmente transformam suas vidas fazem o caminho inverso. Eles adotam a postura antes do prêmio. Assumem a identidade antes do resultado. Agem como quem já tem, mesmo quando tudo ao redor parece gritar que ainda não. Napoleon Hill via esse padrão nas maiores figuras de sucesso que estudou. Eles não pediam permissão. Eles não esperavam que o mundo validasse suas ideias. Eles falavam, caminhavam, decidiam e respiravam como líderes antes de qualquer faixa, medalha ou cargo. O que eles sabiam, e que a maioria ignora, é que a realidade responde à sua vibração interna, não à sua carência. O universo não é movido pela súplica, ele se organiza pela firmeza, e a firmeza começa cedo, muito cedo, logo nas primeiras ações do dia. Quando você acorda no horário exato que decidiu, mesmo com sono. Quando você organiza o ambiente ao seu redor, mesmo sem estar sendo observado. Quando você se veste para vencer, mesmo que ninguém vá te ver. Quando você senta para estudar, escrever ou planejar, mesmo que os frutos ainda estejam longe. Você está dizendo à vida, eu já sou, agora é só questão de tempo para tudo ao meu redor refletir isso. Essa postura não é arrogância, é congruência. Ela alinha o seu comportamento com a identidade que você escolheu assumir. E quanto mais tempo você sustenta essa congruência,
mais o mundo se dobra à sua consistência. Agir como quem já tem não significa ignorar a realidade. Significa moldá-la. É se tornar o tipo de pessoa que está preparada para receber o que deseja. É se posicionar com intenção. É andar com clareza. É escolher com consciência. Veja como isso se aplica na prática. O rico verdadeiro não acorda atrasado. Ele não começa o dia reagindo ao mundo. Ele não pula refeições, não negligencia a aparência, não se desconecta do propósito, porque ele sabe que a prosperidade começa em cada detalhe, no modo como se levanta da cama, na maneira como fala com os outros, no cuidado com o próprio ambiente, no respeito com o próprio tempo. Ele age como quem já é, e esse agir repetido molda o ser. Você quer uma mudança real? Então pare de esperar pelas condições ideais. Comece a se comportar como a sua melhor versão logo nas primeiras horas do dia. Vista-se com propósito. Sente-se como alguém que lidera. Fale com presença, mesmo que apenas consigo mesmo. Escolha seus pensamentos como quem escolhe aliados. Cuide do seu corpo como quem cuida de um império. Essas ações, feitas em sequência, fazem com que a sua mente pare de duvidar. Porque ela vê, ela sente, ela percebe. Você está vivendo como quem já é. E isso reprograma tudo. Eu dizia que o desejo, quando sustentado por fé, se transforma em realidade. Mas essa fé não nasce do nada, ela nasce da ação deliberada, nasce da repetição de comportamentos coerentes com a sua visão, nasce do ato de se tornar antes de possuir. Então, da próxima vez que o despertador tocar, não pense em quem você ainda não é, pense em quem você já decidiu ser. Levante com postura, caminhe com força. Olhe para o dia como quem veio para dominar e não para sobreviver. E se por um momento a dúvida voltar, como ela inevitavelmente volta, pare, respire e pergunte a si mesmo: se eu já fosse quem desejo ser, o que eu faria agora? A resposta será clara e a ação inevitável. Agir como quem já tem é o segredo dos que não precisam mais provar nada. É o ponto onde a mente deixa de flutuar entre o passado e o futuro e se ancora no presente com presença total. É o que separa os que desejam dos que manifestam, os que acreditam dos que realizam. Você não precisa esperar mais. Já pode começar a viver como quem venceu. E quando fizer isso, dia após dia, verá o mundo responder à sua nova vibração. Porque o mundo, meu amigo, o mundo ouve quem fala com convicção, mas ele se curva diante de quem age com certeza. Você pode acordar inspirado um dia, pode tomar uma decisão poderosa, se sentir empolgado, escrever metas com entusiasmo e acreditar que algo novo começou. Mas a verdadeira transformação não acontece nesse dia. Ela começa ali, sim, mas só se concretiza nos dias seguintes. Nos dias em que você repete o gesto mesmo sem vontade. Quando cumpre a prática mesmo sem emoção. Quando escolhe sustentar o compromisso mesmo que ninguém esteja vendo. É nesse terreno que a mentalidade de riqueza é construída, na repetição. A maioria das pessoas subestima o poder do simples. Elas acreditam que a mudança só acontece com grandes reviravoltas, com momentos épicos, com viradas espetaculares. Mas os que realmente constroem algo grandioso sabem que o extraordinário mora no ordinário, feito com excelência. Não é o que você faz uma vez com força, é o que você faz todos os dias com intenção. A identidade rica, forte, abundante, determinada, nasce da repetição matinal de hábitos que reafirmam quem você decidiu ser. E é exatamente aí que muitos falham. Não é porque o método não funciona, mas porque eles desistem antes que a repetição faça o seu trabalho. Eles não percebem que a repetição não é castigo, é linguagem,
É o idioma que o subconsciente entende. E quando você repete dia após dia um mesmo gesto, uma mesma postura, uma mesma prática, está dizendo à sua mente: este sou eu agora. E sua mente, ao ouvir isso com frequência, passa a aceitar, passa a acreditar, passa a agir de acordo. E então a mágica acontece. Você não está mais tentando, você se tornou. Napoleon Hill dizia que o hábito é o mais poderoso dos mestres, porque ele atua no piloto automático, e que os hábitos que você constrói de forma deliberada são os que definem seu destino. Quando você cria um ritual matinal e o repete com disciplina, está esculpindo esse hábito, está transferindo a identidade escolhida para o seu sistema operacional. E quando isso acontece, a luta se torna mais leve. O esforço diminui, a clareza aumenta, e os resultados que pareciam tão distantes começam a se aproximar. Imagine por um instante o impacto de repetir, por 60 dias, um mesmo padrão matinal. Acordar no horário exato, levantar sem negociar, beber água, mover o corpo, respirar com presença, escrever objetivos, visualizar resultados, declarar afirmações. Tudo isso em sequência, com consistência. Parece pouco? Agora projete isso para 1 ano, para 5 anos, para uma década. Agora pergunte-se: onde estará a pessoa que cumpre isso todos os dias, sem exceção? A repetição constrói algo que a motivação jamais alcançará. Estrutura. Motivação é volátil. Inspira num dia e some no outro. Mas a estrutura permanece. Ela te mantém firme quando os ventos mudam. Ela sustenta sua postura mesmo diante do caos. E essa estrutura é formada por repetições simples, mas inegociáveis. Você quer ter mais clareza? Repita. Quer desenvolver confiança? Repita. Quer atrair oportunidades? Repita. Quer se tornar alguém rico, não só de dinheiro, mas de visão, de foco, de força? Repita. Porque a repetição, mais do que qualquer teoria, é o verdadeiro motor da transformação. É ela quem fortalece o músculo da disciplina. É ela quem molda o pensamento. É ela quem treina sua energia para agir antes que o mundo te pressione. E não precisa ser complexo. Escolha 3 a 5 práticas matinais, pequenas, práticas, executáveis, e torne-as parte de quem você é. Faça todos os dias, sem desculpas, mesmo cansado, mesmo desanimado, mesmo com dúvidas, porque a repetição te levará a um ponto onde aquilo que parecia esforço passa a ser natural, e o que era disciplina vira prazer. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. A riqueza não é um evento, é uma vibração constante, uma frequência que você sustenta com seus hábitos. Acordar cedo, organizar a mente, alinhar o corpo e reafirmar sua identidade todos os dias é a forma mais direta de entrar nessa frequência. E uma vez dentro, você para de perseguir. Você começa a atrair. Não porque agora você tem sorte, mas porque se tornou magnético. Sua consistência grita mais alto que suas palavras. Sua repetição se transforma em reputação. E a reputação gera respeito, confiança, abertura de portas, conexões certas, resultados concretos. Essa é a verdade que poucos aceitam. Não é o talento que separa os ricos dos medianos, é a consistência, e a consistência começa em casa, na primeira hora do dia, quando ninguém está assistindo, quando tudo em você quer adiar. Mas mesmo assim você levanta e faz. Quando sua prática vira assinatura, quando sua manhã vira o alicerce da sua grandeza. Você quer vencer? Repita. Quer romper limites? Repita. Quer se tornar alguém que inspira, que transforma, que conquista? Então repita com intensidade, com clareza, com entrega. Porque no final do dia, não será o que você fez ontem, nem o que promete para amanhã, que definirá quem você é. Será aquilo que você escolhe repetir todos os dias, até que o mundo entenda que você não está mais tentando.
Você se tornou inevitável. Existe uma linha invisível entre os que vivem esperando e os que vivem criando. Essa linha não se forma com talento nem com sorte. Ela nasce da ação somada à consistência. E essa soma ganha força real nas primeiras horas do dia. É na manhã que a semente é plantada. É na manhã que a frequência é escolhida. E é por meio dessa repetição disciplinada que oportunidades, antes distantes, começam a se aproximar. É fácil enxergar o sucesso de fora e achar que ele chegou por acaso. Mas quem enxerga por dentro sabe. Ele nasceu de hábitos simples, repetidos com precisão, mesmo nos dias difíceis. Napoleon Hill dizia que a oportunidade é tímida. Ela não bate à porta de quem não está preparado. Ela surge, silenciosa, diante daqueles que criaram uma vibração de prontidão. E essa prontidão começa cedo, com disciplina e clareza. Os hábitos matinais certos funcionam como um campo magnético. Eles organizam sua mente, ajustam seu foco e, mais do que isso, alinham sua energia com aquilo que você diz querer. Eles transformam promessas em postura. E essa postura começa a gerar resultados sutis, uma conexão inesperada, um convite fora do comum, uma ideia no momento certo. Aos olhos desatentos, parece coincidência. Mas para quem planta todos os dias, é apenas colheita. Quando você acorda e inicia seu ritual com intenção, está sinalizando ao mundo que está disponível. Disponível para agir, para decidir, para receber. Você não está mais distraído, está atento, não está mais perdido, está guiado. A diferença entre quem vive em reação e quem vive em criação está nesse ponto. O Criador se antecipa. Ele molda o seu ambiente. Ele não espera que o dia seja bom. Ele torna o dia bom a partir de suas escolhas. Quer um hábito que transforma? Planeje o seu dia antes que ele comece. Em 5 minutos, escreva 3 ações que, se concluídas, te deixariam orgulhoso ao final do dia. Pequenas ou grandes, não importa. O que importa é que sejam ações alinhadas com sua visão maior. Ao fazer isso, você sai do modo automático. Você para de correr atrás das demandas e começa a caminhar em direção ao propósito. Esse simples hábito muda a forma como você enxerga as horas. Cada uma delas passa a ter valor. Cada uma delas se transforma em ferramenta e não em distração. Outro hábito que os grandes cultivam é a revisão. Não a revisão do que deu errado, mas do que ainda pode ser lapidado. Ao final de cada manhã ou no dia seguinte, reflita: como comecei o dia hoje? Eu fui intencional ou reativo? Eu agi como quem já é ou como quem ainda espera? Essa prática constante de alinhamento é o que mantém os grandes no caminho certo. Eles não acertam sempre, mas corrigem rápido. E esse é o diferencial. A maioria espera a inspiração para agir, mas os que avançam agem até que a inspiração apareça. Eles sabem que a excelência não é um ponto de chegada, é um padrão sustentado, é uma disciplina refinada, e ela nasce, cresce e floresce na repetição das primeiras escolhas do dia. São essas escolhas que, repetidas, criam um campo de atração tão forte que parece que as oportunidades passaram a procurá-los. E, de certa forma, é isso mesmo que acontece. O mundo responde à energia que você sustenta. Ele não entrega aquilo que você deseja apenas com palavras. Ele responde ao que você é. E você é aquilo que faz repetidamente. Você é a soma das suas manhãs. Se suas manhãs forem confusas, seu destino será instável. Mas se suas manhãs forem firmes, seu caminho será claro. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nas fases lentas. Não se trata de perfeição, trata-se de ritmo, de consistência. De saber que, mesmo que hoje pareça não ter grandes resultados, o acúmulo da disciplina está construindo algo invisível, mas real. E um dia, esse invisível se tornará impossível de ignorar. Seu ambiente mudará, suas conexões mudarão.
As pessoas passarão a enxergar em você algo que não conseguem explicar, mas que respeitam. E tudo isso terá começado ali, naquele momento em que você escolheu não apertar o botão de soneca. Você não precisa fazer tudo. Precisa fazer o essencial, todos os dias. Movimentar o corpo, nutrir a mente, alinhar o foco, reafirmar a identidade, declarar o propósito, agir com presença. Esses são os tijolos invisíveis da prosperidade, os degraus silenciosos da verdadeira riqueza. A verdadeira abundância não começa com mais dinheiro, ela começa com mais direção. E direção é uma escolha feita diariamente, assim que você acorda. Se você chegou até aqui, há algo em você que já entendeu. Algo que se recusa a viver no piloto automático. Algo que decidiu assumir a autoria da própria história. E é por isso que, se essas palavras tocaram o seu íntimo, faça uma escolha agora. Este é o momento. Continue cercando sua mente de mensagens que te alinham com quem você quer ser. Decida caminhar junto com quem vive com propósito. Há um caminho claro. E ele começa todos os dias, na hora em que você desperta. Agora que você compreende o poder de um ritual matinal bem direcionado, só há uma pergunta a fazer. Você está disposto a ser essa nova versão todos os dias, antes que o mundo peça isso de você? Se a resposta for sim, saiba que a riqueza que você busca já está em construção. E ela não virá como um prêmio repentino, virá como um reflexo inevitável de quem você está se tornando. Porque o que você faz com a sua manhã define o que o mundo fará com você.